O Enem é assim. Você pode optar entre o hablar espanhol ou o speak English. Agora é a hora da dica de língua inglesa e língua espanhola. Diz aí, professor. A língua inglesa, na verdade, eu trabalho com o texto em língua inglesa. Então, a gente fala muito para os alunos ficarem de olho nas palavras que podem, de repente, atrapalhá-los. Mas eu posso dizer que a prova de língua inglesa é bem tranquila porque eles trabalham muito com os cognatos. E os cognatos a gente vai moldando. Os cognatos são as palavras que são parecidas com o português. Então, eu acho que a pessoa ela tem que primeiro focar no que ela já sabe para ela não desesperar muito. E tentar responder as questões sobre o texto. É basicamente isso. Já na língua espanhola, a gente tem essa questão dos cognatos que são, na verdade, falsos cognatos. O espanhol ele é muito mais cheio de falsos cognatos do que o inglês. Então, eu acho que a pessoa tem que ficar um pouco preparada para esse tipo de pegadinha que vai ter. Por outro lado, eu também posso dizer que o próprio fato da pessoa entender o que o texto é e do que ele está falando, qual que é o gênero que ele se encaixa, eu acho que ela consegue se sair um pouco melhor. Eu acho que eu vou falar uma dica que é a principal, acho que é prestar atenção no texto, fazer a prova com atenção e principalmente com calma. Eu acho que o Enem é uma prova de resistência, então você tem que mostrar que você está pronto para você fazer essa prova de resistência. Obrigado, professor Leandro, pelas dicas de inglês e espanhol. Agora vamos entender como é calculada a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, que diz uma coisa: chute bom só no futebol, porque a metodologia do Enem prevê quando o aluno chuta. Diz aí, professor. A prova do Enem, desde 2009, agora é elaborada a partir da teoria da resposta do item. A teoria da resposta do item elimina aquela teoria da resposta do teste clássica, que era o quê? Você escolhia a alternativa correta e as demais estavam necessariamente erradas. No Enem não existe alternativa errada. Existe o gabarito, aquela que você extrai daquela questão a maior pontuação possível, e os distratores. Então, das 5 alternativas, 4 estão lá para distrair você e 1 para fazer você acertar. Essas 4, elas não necessariamente são um distrator para te enganar e fazer você errar. Elas representam um raciocínio que você pode ter equivocado no meio da resolução da questão. Vamos supor que na hora de desenvolver uma resposta lá, uma questão de matemática, você troca um sinal. O resultado vai ficar alterado pelo fato de você ter trocado o sinal. Consequentemente, a resposta que vai ser o resultado da sua troca de sinal vai estar lá. E você vai pensar que você acertou. Você não acertou, você acertou em partes. Porque a teoria da resposta do item consegue mostrar para a correção onde que foi o erro do seu raciocínio. Por isso é muito importante você seguir essa dica. Nunca chute uma questão no Enem. Sempre faça a questão do Enem numa teoria, numa dinâmica que a gente gosta muito de trabalhar, que é a dinâmica da brincadeira do pega-varetas. Todo mundo já brincou de pega-varetas um dia na vida. Pega-varetas é aquele jogo que você solta varetas e retira na ordem as que estão mais fáceis e, por último, as que estão mais embrenhadas no meio das varetas que caíram. Quando você fizer a questão do Enem respondendo primeiramente as mais fáceis e depois as mais difíceis, você vai criar uma disposição mental de tranquilidade para poder responder aquelas questões que estão mais fáceis, então sentir segurança com o que está fazendo, e não necessariamente você tem que gastar todo o seu tempo de redação, que no Enem você tem aproximadamente 3 a 4 minutos por questão, então você não gasta o restante do seu tempo quebrando cabeça com uma questão difícil. Saiba que naquela questão você não vai ganhar 0. Você vai ser pontuado. Não existe 0 no Enem. Um aluno quer errar todas as questões, mesmo assim ele pontuado, porque não existe questão errada. Existe o distrator e o gabarito. Então, se dedique àquelas questões que você tem mais facilidade. Na questão que foi mais ou menos difícil e você não encontrou a resposta, assinale. Na que foi difícil, você pula e numa segunda revisão da questão, você encontre a sua resposta. Isso potencializa o seu tempo, que muitos alunos, infelizmente, não vão bem no Enem, não porque não sabem o conteúdo, mas porque não sabem administrar bem o tempo. Administre o seu tempo, pensando que você tem de 3 a 4 minutos por questão, não se apegue àquelas questões mais difíceis, porque você vai ser pontuado nela, e, acima de tudo, se organize para aquelas que você tem mais facilidade. Há casos de pessoas que acertam aquelas mais difíceis
e erram as mais fáceis e acabam tirando notas ruins. Porque a mais difícil pressupõe o conhecimento da mais fácil. Se você acerta mais difícil, mas não acerta mais fácil, significa que você chutou. E isso a prova do Enem dá conta de identificar e abaixa a sua nota. Obrigado, professor, por explicar a teoria de resposta ao item, que é a metodologia adotada pelo Enem. Agora vamos conferir dicas para você, candidato, ficar mais tranquilo durante a realização das provas. Diz aí, doutora Elizabeth. Durante a prova, o fundamental é que ele, primeiro, antecipadamente que ele durma bem, tenha uma boa noite de sono, E um dia anterior da prova, ele não deve se preocupar em ler, em estudar, em querer fazer tudo que ele não fez. O importante é que ele vá para a prova mais tranquilo e que durante a prova ele leia as questões com atenção, porque é uma prova muito interpretativa. É uma prova de conhecimentos, mas de muita interpretação. Então, muitas vezes, o enunciado da questão, ele está intrínseco na própria questão. Então, se ele lê o texto, lê o contexto com calma, de repente até sinalizar algumas informações importantes na questão, sugiro que ele faça algumas anotações ao lado, na prova mesmo, algumas chavezinhas do assunto da questão, para que ele consiga, então, chegar na questão propriamente dita e localizar a resposta mais correta. Normalmente, as provas do Enem, elas trazem consigo, em cada questão, às vezes 2, 3 textos dentro de uma questão única. Então, essa questão da interpretação é fundamental. Levar sempre uma água para beber, um chocolatezinho e tentar não se estressar. Eu sugiro que ele faça primeiro as questões que ele tem segurança. Então, é importante, ele lê a questão, ele vê que ele tem segurança, ele se sente confortável em fazer aquela questão, ele tente fazer as questões primeiro. E deixe, por último, as questões que ele sente mais dificuldade. Aí diz assim para mim, mas se ele não sabe e gera mais ansiedade, na última hora não vai conseguir fazer. Realmente, mas é preferível que ele garanta, com certeza, as questões que ele tem certeza e depois, então, ele responda aquelas que ele tem mais dúvida. Obrigado, doutora Elizabeth, pelas dicas. E a palavra-chave agora é tranquilidade, antes e depois das provas do Enem. E agora vamos conferir como a alimentação e algum tipo de exercício podem relaxar e fazer você ficar mais tranquilo durante as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Conversamos com a Tássia Mara. Diz aí, Tássia, quais são suas dicas? Então, o candidato ele deve manter a refeição dele normal, com alimentos já que ele está acostumado a se alimentar. Então, ele deve fazer de 5 a 6 refeições por dia, que esse fracionamento da refeição ele vai manter os níveis de energia e concentração estáveis. Ele tem que optar por refeições leves, com alimentos de preferência assados, grelhados ou cozidos, evitando frituras e pratos à base de molhos gordurosos, porque isso acaba dificultando a digestão e atrapalhando o rendimento e desempenho na prova. Ele tem que optar também por frutas e verduras, então comer entre 3 a 5 porções por dia e vegetais nas principais refeições, porque isso mantém um bom funcionamento do organismo. Ele também não pode relaxar na questão da ingestão de líquidos, em torno de 2 litros de água por dia, evitando assim alimentos energéticos, excesso de café e chás estimulantes, porque isso atrapalha e acaba levando a um estado de estresse. Então, são exercícios que trabalham a respiração e também exercícios que podem ser utilizados ali quando o candidato estiver durante a prova, que são exercícios que também pode ser como a respiração, mas como rotação, tanto de tronco, cabeça e das mãos. E o próximo, em relação ao que pode ser utilizado durante a prova, tanto a questão dos exercícios respiratórios para relaxar e também fazer rotações, tanto de ombro, cabeça, pode girar para um lado, girar para o outro e também trabalhar a questão da rotação com o punho, com as mãos. Obrigado, Tássia, pela contribuição. Nosso programa vai ficando por aqui, mas ano que vem tem mais Por Dentro do Enem aqui na TV Top Cultura. E quero agradecer especialmente a você, telespectador,
que nos acompanhou até aqui. Uma boa prova no Enem, que você tenha bons resultados, que o nosso programa tenha cumprido a sua função de utilidade pública, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e muitas realizações em 2015. Até lá! Fique por dentro do Enem na TV Top Cultura! Fique por dentro!